Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado pela comunhão dos santos, pela palavra que é viva e eficaz. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco através da palavra e que esse falar possa alcançar muitos irmãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A palavra em uma exortação à memória e os benefícios do Senhor. Capítulo 8 de Deuteronômio assim, fala assim: sabe, pois, no teu coração. 8, Sim, versículo 5. Que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. sim. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de Também. ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Glória a Terra de Deus. trigo, cevado, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada faltarás nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela Amém. boa terra que te deu. Aleluia. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não Também. cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno, para Sim. não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas de morada nelas, depois de multiplicar os teus gados, teus rebanhos, e aumentares a tua prata e teu ouro, e ter abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, Oh, que te Senhor Jesus. tirou da terra do Egito, da Oh, casa Senhor. da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadora, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água das pederneiras, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te Te provar provar. e afinal te fazer bem. Não te Aleluia. digas, irmão, no teu coração, a minha força e o poder Nossa. do meu braço me adquirir essas riquezas. Hum. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Amém. Ele que te dá força para adquirir Aleluia. riqueza, para confirmar a tua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. E se Sim, esquecerdes do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, né? Aí fala da idolatria e de servirdes e sim. adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Que coisa Amém, irmão? impressionante, hein? É Que coisa, hein? impressionante. Essa é a aliança com o Senhor. Ela é uma aliança que realmente ela é maravilhosa. O Sim, que que acontece? Que o nosso coração, constantemente nós somos provados nas sim. pequenas coisas, até nas grandes coisas. Onde que está o teu coração? Como Amém. que você tá, tá trazendo isso no dia a dia para sua vida, né? Então eu Amém. fiquei muito impressionado. Inclusive, essa situação que a gente vai levando todo no Velho Testamento, o Senhor tratando Israel, nesse deserto, Sim. 40 anos. E outra coisa, ela vai. Um povo que se levantava e caía, se levantava e caía. Agora, o que é impressionante é esses, após Zacarias, né, que eu Sim. de, de cor de 400 anos, né, irmão? Até 400 João anos. Batista, um período em que os céus estavam fechados, né? Então, isso daí eu Sim. realmente, assim, para pegar um gancho do que nós estávamos falando, aí a Sim. gente entende realmente como que o Senhor é misericordioso e a maneira como que Sim. o Senhor lida com cada geração, né, irmão? Verdade, irmão. Extraordinário, né? Eu me lembrei quando ouvia, né, essa afirmação que trouxe, onde, vamos dizer assim, o silêncio de Deus por 400 anos. Me lembrei do caso de Abraão, quando é, ele tinha feito
vamos dizer, orientação, aquela decisão de gerar por seu próprio esforço um filho que era da promessa, que na verdade não era, Sim, né? Nós lembramos que não era a vontade de Deus ele gerar Ismael, né? Mas aí, pela sim, orientação da própria Sara, ele terminou concordando e, vamos dizer, através da serva dela, gerou um filho, né? Que não era o filho da promessa. Então, sim, quando Deus tinha falado com Abraão, ele tinha crido, irmão. O que sim, aconteceu com ele, né? Vamos dizer, na experiência de nós também assim, nós cremos nas verdades. Mas acontece o que aconteceu com Abraão. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Ele creu na promessa de que Deus sim. daria um descendente. Mas ele começou a olhar para si mesmo. Esse que é o grande problema, irmão. Quando Certo. Abraão olhou para ele, vamos dizer, ele já olhou para Sara primeiramente, depois olhou para ele e falou assim: eu acho que não vai dar certo essa. Vamos ter que Tipo fazer com um esforço, 90 porque anos, né, irmão? daqui a pouco já não vou conseguir. Já Sara já é estéril, né? Então, o grande problema, irmãos, quando nós lidamos com as coisas de Deus, é não olharmos para nós e se olharmos É, para Ele. é É, verdade. então, as promessas que Deus faz não tem participação nossa. Aquilo que Deus É verdade. realiza não é nós. Por isso que o silêncio de Deus, vamos dizer assim, é o tempo de Deus, né? Por um É lado, o você tempo vê de qual que Deus. era o quadro de Israel recorrente. Isso que eu fui examinando, né? Zacarias ali retratando uma situação tão degradada, né? Vamos dizer, uma situação tão lamentável, né? Você, irmão, lembra que Deus tinha estabelecido o sacerdócio Sim, e a palavra de Deus vinha através dos profetas. Mas naquele sim. período, vamos dizer assim, não tinha nenhum nem outro. Não tinha nenhuma palavra Não de tinha Deus, nenhum. nem tinha um 400 anos de sacerdote. sequidão. Sem, É, sem exatamente. profeta, sem manifestação por anjo, sem nada, irmão. O céu estava Isso. fechado. Você Ó, sabe o irmão que esse. Diego. Ó, o irmão Diego aí. Ó, o Ô, irmão Diego! Diego. O Diego entrou. Ô, Diego! Tá, Ele cumprimentou aqui. tá. Ah, que bom. Ele falou aí. Maravilhoso. Graça e paz, Diego. Irmão, você sabe que os 400 anos ali, nós estamos falando, Diego, aquele tempo do último profeta que Deus levanta, até, vamos dizer, até o último 400 anos, que era João Batista, quando, vamos dizer, vem de novo Deus chamar alguém, né? Por que aconteceu desde Zacarias até João Batista 400 anos de silêncio de Deus, né? Nós estamos ouvindo uma palavra que nos trouxe uma analogia muito interessante e é bom até compartilhar, porque se tem uma coisa que hoje nós estamos vivenciando, irmão, e podemos falar categoricamente, é o que Deus fala. Quando você vai ali em Hebreus 1, né? Versículo 1, podemos até ler, né, irmão? É Podemos. interessante isso aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, né? Tô abrindo E lá. tá bom. Hebreus capítulo 1, Sim, versículo 1. Esse 1 e versículo 2. bate bem no contexto, viu, irmão? Muito bom. Isso, irmão. Havendo Havendo, Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É, então, vamos dizer assim, Deus sempre foi alguém que falou. Pode ser que ele não omitiu palavra, né? Mas Deus sempre falou. Uma coisa que me chama muita atenção, que eu falar de Deus, por exemplo, naquele tempo, Deus mandava anjos, né, a falar com os profetas e trazia o desígnio de Deus para os homens. E aí os profetas transmitiam aquilo que recebiam dos anjos, né? O último anjo que falou com Zacarias, vamos dizer, o último que falou no Antigo Testamento, vamos dizer assim, aquele tempo, foi com Zacarias. E logo mais foi 400 anos depois que foi também com Zacarias, quando
que é o pai de João Batista, né? Ali aparece o anjo, né? Então, você vê como que é, o silenciar de Deus, o silêncio de Deus, o seu fechado, né? E vamos dizer assim, qual que é o motivo que Deus faz? Por que Deus fez isso? E a gente não vai encontrar uma explicação lógica, porque Israel sempre teve esse desfecho de abandonar ao Senhor. Não era algo que aconteceu, vamos dizer assim, é, naquele momento de Zacarias. Já tinha, se você vê a trajetória de Israel, já tinha aquelas práticas de abandonar o Senhor e fazer o mal, né? Muitas vezes, recorrentemente, eles faziam isso, tanto que o cativeiro, irmãos, o cativeiro que eles tinham vivido lá em Babilônia, era produto de que eles abandonaram o Senhor, irmãos, e que tinha ser corrompido o sacerdócio. Agora, Zacarias é interessante, irmãos, porque ele retrata justamente esse quadro do abandono de Deus. E o lamentar de Zacarias, vamos dizer assim, pelo que estava acontecendo e o que ia acontecer com o povo de Israel. O que mais provoca, irmãos, que Deus não fale? É justamente o abandono de Deus. O abandonar as coisas do Senhor. Isso que esse paralelo foi extraordinário, porque quando abandonamos ao Senhor, nós abandonamos, o que nós abandonamos em primeiro lugar quando abandonamos o Senhor? É o que Deus fala, irmão. É o falar de Deus. Assim, como é que nós abandonamos ao Senhor hoje? É quando nós nos importamos com o que Ele falou, ou falar dele, né? E fazer um contraste, irmão Mauri. Como que é se importar com Deus? É dar atenção à palavra dele, irmão. Amém, amém, é isso aí. Aquele que me ama, a Lília tá lembrando, guardará as minhas palavras. E agora há pouco o irmão Mauri leu lá em Deuteronômio 8. Eu acho que você não estava ainda, mas ele leu justamente que o Senhor fez passar o povo de Israel pelo deserto e te fez passar fome para saber que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor que viverá o homem. Por isso que é muito significativo esses 400 anos que o céu está aberto, que está fechado, porque não tem o falar de Deus, irmão. E esse é o terrível. Meu Quando, irmão, quando, olha essa palavra de Zacarias, pegando um sim, gancho sobre a desobediência foi a causa do cativeiro. Capítulo sim, 7, eu vou ler alguns versículos, ó, tá que bom. vai fortalecer esse contexto que nós estamos compartilhando. A Sim, palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falar o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o sim, estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender. E rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvisse. Assim fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Olha, irmão, que palavra, hein? Mediante sim. seu Espírito, usando mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei a eles, mas não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos É, Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que sim, eles não conheceram. A terra foi assolada através deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Essa palavra de Zacarias, irmão, foi uma sim, advertência mostrando que o Senhor. Aí fala o seguinte: aquele ponto que nós vimos, fica 400 anos em que o Senhor deixou
é como se diz, sobre nuvem, né? Como se diz sobre Sim, o céu estava fechado. É o momento em que o Senhor deixou eles, como se diz, ao seu, cada um buscando o seu próprio caminho. E eu achei muito interessante, irmão, que nesse ponto mostra que ainda a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Pelo um isso, profeta, pelo um espírito orando, o Senhor cria uma nova circunstância. Ele vai, verdade. ele vai levantar. E levantou nesse ponto João Batista, né? Mas o que eu falo, nesse período dos 400 anos, o cetro, quer dizer, o bastão do reino, ela sai de Judá e estava na mão dos ímpios, né, irmão? Eu vi essa parte, eu fiquei muito Sim, impressionado, viu? Porque em sim. Lucas, A capítulo 1, realeza, né? fala assim, pô, eu nunca, você sabe que eu passei, irmão? Falei, mas eu nunca É, tinha observado. Porque se a gente parar para observar que ele estava, olha lá que fala sobre o governo que estava. sim. Então, deixa eu estou abrindo lá, Mateus, Lucas capítulo 1, só para falar ali, ó, nos dias de Lucas, Herodes, rei da Judéia, sim, quer dizer, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher, filhas de Arão, que chamava Isabel. Mas o que eu queria, que eu fiquei meio impressionado, porque nesse momento, a Judéia, ela estava num governo pelo Inico, pelo rei Nico. E se você pegar a sucessão de Herodes, depois vai falar, né, próprio Pôncio Pilatos, Anás, né, Caifás. Então Caifás. você vê Ótimo. toda essa genealogia, a genealogia desse governo, governo iníquo, e a maneira como que Deus vai trabalhar. Porque Deus, como que ele vai? Ele suscita um profeta, João Batista, a voz que clama no deserto. Ele fala aí através de Zacarias, acaba tendo essa manifestação da gravidez, né, de Isabel, onde que é Sim, gerado João Batista, que é o precursor, né, irmão, dos profetas. sim. A palavra fala, dos profetas é o maior profeta, Aí eu, né? é, O maior os profeta. nascidos de Mas mulher, o que que aconteceu? Que no final convém que ele cresça e eu diminua, né? Ele reconhecendo que ele estava preparando o caminho para o sim, Senhor, né? verdade. Foi muito rico, né? Maravilha. Eu fiquei muito impressionado. Sim. E a É, maneira como que o senhor trata Zacarias também pela sua dúvida, né, irmão? Essa é verdade. aquela palavra em hebraico sobre mudo, é mudo e surdo, ficou surdo e mudo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Ele acabou não falando e não ouvindo. O senhor deixa num momento de solitude, de silêncio. Aquilo eu fiquei muito impressionado porque realmente o Senhor, ele 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 teve que tratar aquela situação. Mas como se diz, um profeta ser limpado daquilo que ainda não estava adequado diante do Senhor, né? Verdade. Né? Até tem essa palavra, né? É, olha lá como que fala. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, no ato exterior, né, irmão? Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Sim. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará os nomes de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será Sim. grande diante do Senhor. Não beberá o nazireno, né? Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito, já desde o ventre materno.
e converterá muitos dos filhos de Israel, ó, e converterá muitos dos filhos Sim. de Israel ao Senhor seu Deus. E irá Amém. diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para Amém. converter o coração dos pais e os filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habitar para o Senhor um povo preparado e exclusivo do Senhor. Então perguntou Zacarias aonde? Como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher já avançada de dias. A É, reflexão é de Abraão e Sara lá no passado, né? sim. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, oxa Ai, Senhor, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. amém. Todavia, ficarás mudo e não Sim. poderá falar até o dia que essas coisas venham a realizar, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Olha só. Amém? O povo estava esperando a Zacarias e admirava de que tanto ele demorava no santuário, mas Sim, saindo ele não podia falar. Então sim. entenderam que tiveram uma visão no santuário. E Amém. expressando por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para cá. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Fazendo o paralelo do irmão trazendo a experiência de Zacarias ali, né? Você vê, Sim, é interessante. Você vê como que as coisas são tão claras nas escrituras, porque Zacarias estava vivenciando algo parecido que Abraão e Sara viveram. Lembra? sim. É, então, Ele já tinha, ele tinha testemunho, ele tinha é, testemunho. ele tinha Porque testemunho, mas a gente poderia estar falando, eu não duvidaria, não. Eu já falando amém. Né, irmão? Somos bem é melhores, verdade. né? Isso. Né? E interessante, porque o Zacarias era um sacerdote. Você vê, irmãos, como que vamos dizer assim, a gente vai perdendo a eficácia da palavra pela rotina. Zacarias É, praticava rutinariamente o sacerdócio. sim, E uma coisa que desgasta o relacionamento é quando você não tem vida naquilo que faz. isso aí. Só tem É, rotina e religiosidade. ao ponto de que a palavra não é viva em você. Porque o que faltou para Zacarias? A palavra viva no momento. É Crer verdade. na palavra, né? Você Entendi. vê, por exemplo, por que que a pessoa duvida, irmão? É porque ela não está tendo esse contato real com a palavra, irmão. Sim, Porque a palavra de Deus, quando ela vem para nós, ela é mais cortante que espada de dois gumes e é capaz de sim, dividir, irmão. Mas você sabe sim. como fala Tiago 1:21? Eu vou pedir pro Diego ler. Irmão Diego, pode ler, irmão Diego? Tiago 1:21. Tá bom. Olha o que fala lá, Diego. Interessante, né? 1:21. Isso aí. Sim, pode ler. Eu vou ler em espanhol. Sim, Pode ler, irmão. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. aí. Amém. Aonde que está semeada a palavra, o Diego? No coração, irmão Diego. Mas precisa ser acolhida. Por isso que quando o anjo falou pro Zacarias, né? É que tua mulher dará à luz, né? Ele deveria ter essa palavra acolhida já, né? Vamos dizer, no coração. Você vê como que é? Porque ela é poderosa para salvar. Ele, graças ao Senhor, que não foi exterminado ali, né? Ele só ficou mudo até que se cumprisse a palavra, que ia nascer o filho. E nós lembramos que o Sim, Zacarias, ele ficou mudo o, o filho dele nascer, vamos dizer, né, irmão? Como que é é, como vai se chamar? Quando ele pergunta como ele vai se chamar, aí só que ele falou, né, irmão? sim.
Passou um tempo em silêncio, né, irmão? E você sabe, irmão, que é interessante, porque o Zacarias abriu a boca e quando ele começou a falar as maravilhas de Deus. Vamos dizer, o que importa nosso falar é aquilo que Deus realiza, irmão. Quando nós Sim. abrimos a boca para falar, tem que ser as palavras vivas, as palavras que vêm de Deus. Elas são poderosas para produzir. Essa palavra já foi semeada no coração. E uma coisa que nós estamos falando agora, que é o silêncio de Deus, né? E você sabe que eu estava lendo um livro, irmãos, que dizia assim, que o silêncio de Deus é porque Deus já tinha falado o que interessa. Eu fiquei impressionado, porque fiquei analisando, né? E aqui em 1 de Pedro, se seus irmãos me acompanham, Sim. diz que os profetas indagaram, 1 de Pedro 1, 10 e 11. Se o irmão puder ler, 1 de Pedro 1 de 1, Pedro 1, versículo 10 e 10 11. e 11. Beleza. Ó, posiciona a sua câmera mais para baixo, irmão. Você tá. Ah, Sua câmera. Aí, isso aí. ah, Acho que tá sim. fora. Não sei se você tá segurando a tua câmera. Você tá, Sim, estou não tá segurando. Ah, aparecendo. aqui, aqui. Agora sim. Entendeu? Aí, tá. Obrigado. É 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 e 11. Sim, irmão. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, Sim. investigando atentamente qual a ocasião, quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Esses dois, né, irmão? Sim, esses dois. Você sabe que o último versículo que foi falado é de Malaquias, quando ele Sim, diz, Malaquias, ele disse assim, e, diz que enviaria um profeta, eu mandaria o profeta Elias, fala. Essas foram as sim, últimas palavras em Malaquias. Eu não lembro onde que está sim. o versículo, mas em Malaquias, justamente, esse foi a última promessa de Deus, que Deus enviaria Elias. E nós sabemos pelas escrituras. É aqui, irmão. Malaquias Achou? 4, 5. Isso, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, isso, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele Senhor. converterá o coração dos Isso. pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso. Porque é interessante, irmãos, que até então Deus já tinha falado tudo a respeito da promessa do filho. Então, eu vi outra perspectiva em relação ao silêncio de Deus que me impressionou. Por um lado, irmãos, Deus sempre falou. E mesmo não omitindo palavras, e mesmo não mandando profetas, e não mesmo, vamos dizer, nem mesmo com a lei, Deus tinha falado pela criação. Falar de Deus sempre esteve. Então, aqueles que são tementes a Deus, aqueles que estão buscando Deus, nunca ficam fora do falar de Deus. Embora, vamos dizer que era algo pontual, né? Que Israel estava Sim. vivendo, e a degradação deles, e o coração deles corrompido, tem muito a ver. Mas em toda a terra, Deus se fez conhecer. Isso é uma Amém. coisa que é impressionante. E quando você indaga, que esses profetas indagaram nas escrituras, e que não foi revelado, como eu disse, que era para o tempo, para o nosso tempo, a respeito do sofrimento de Cristo. Então, o que Amém. Deus tinha falado até o último profeta, antes de João Batista? Sobre o filho dele, irmãos. Sobre o filho. Então, Deus deixou, vamos dizer, revelado o que Deus ia fazer. Por isso que na plenitude do tempo, quem veio preparar o caminho era Elias, vamos dizer. E nós sabemos que não era Elias, era o espírito de Sim. Elias, né? Era o Que era espírito de João Elias que Batista, fala. João Batista que veio preparar. Então, o falar de Deus, o silenciar de Deus tem a ver, porque
Deus não tem outro falar que não interessa para ele, irmãos, a não ser seu filho. Quando nós olhamos para todas as escrituras do Antigo Testamento, a pergunta é: será que faltou alguma coisa por Deus falando no Antigo Testamento até João Batista? Embora teve 400 anos de silêncio, podemos dizer que Deus deixou sim falar alguma coisa? Não. Não, não. Deus falou Falava tudo que ele queria. constantemente, irmão. E mesmo que não tinha profeta, o próprio Daniel, ele estava lendo o quê? O que Daniel lia? Não era, Ele, não eram as palavras que Deus tinha falado com Jeremias? sim, Então, quer dizer, Deus estava sempre falando através do que já tinha falado. Hoje também. Quando nós limos esse versículo aqui em Hebreus 1, né? Que é bom lembrar. Deus tinha falado outrora aos pais pelos profetas. Você viu? sim. Hoje, nos últimos dias. Essa é a expressão, nos últimos dias. Nos últimos dias. A plenitude, desde a plenitude do tempo até a atualidade e até o Senhor vir, são os últimos dias. Deus tem nos falado pelo seu Filho. E presta atenção no tempo verbal. Não disse Deus não está falando em tempo presente. Deus disse nos falou. Não é assim que fala? Sim, Então Deus já não falou mais nada, vamos dizer. Deus já falou. Por que tempo passado falou, se Deus é um Deus que sempre fala em tempo presente? Porque, irmãos, Deus não tem outra coisa a falar a não ser a respeito do seu filho e o que ele realizou através dele, irmãos. amém. Se tem uma coisa que Deus já falou, irmãos, é através de seu filho. Não só falou, ele já concretizou o que ele queria. Ele já tem um filho, vamos dizer assim, sentado à destra. Ele já tem Amém. o seu filho amado, glorioso, que ressuscitou Amém. morto. É impressionante isso aí, irmão. Por um lado, é o silêncio de Deus e o céu fechado, né? Mas para aqueles que estavam buscando de coração, como o chamamento dos profetas, eu fiquei também conversando com a Lília sobre isso, quando Deus chamou os seus discípulos, né? E nós temos ali no capítulo 2, é interessante isso aqui. Olha que impressionante. Lucas, né? Capítulo 2. Lucas 2. Não, é João, capítulo 2. Aqui nos lembramos de... O capítulo 1, perdão, irmãos. Capítulo 1 de João. Natanael perguntou, né? Lembra dessa expressão? De onde me conhece? Versículo 48. Aqui é o chamamento dos discípulos, né? Sim, sim. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Felipe: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Esta expressão, irmão, dolo, olha que impressionante aqui. Eu vou buscar aqui no... Ó, a palavra dolo significa com engano, não tem engano. É uma pessoa Sim. que na boca dele não tem engano. Vamos dizer assim, a respeito do que ele esperava, não tinha engano. Ele estava com certeza o que ele estava esperando. E uma das peculiaridades do que Deus chamou, que eles estavam esperando o Messias. Eles estavam esperando o Cristo. E a pergunta que eu faço, de onde que eles tiraram que Jesus Cristo ia vir, o Cristo ia vir? Não será de tudo que Deus já tinha falado? Não era dos profetas? Profetas, dos profetas. Mas, irmão, tinha 400 anos de silêncio. Como que eles sabem essas coisas? É porque Deus não ficou em silêncio, por um lado. Para aqueles que estão buscando, irmão, Deus está falando no Sim. coração.
Pode ser que tenha Amém. silêncio para aqueles que estão longe dele, que não se importa com ele, mas para aqueles que estão buscando o Senhor, Deus está falando no coração. E hoje Muito não é bom. diferente, irmão. E não é Não, diferente. Existe não um é diferente. remanescente, né, irmão? Existe um Isso, remanescente em todas as gerações. isso. E outro também era, nós estamos lembrando com a Lília do sacerdote que pegou a criança na mão, né? O Simeão. É, É, Simeão. esse sim é capítulo 2 de Lucas. É, quando os pais levaram a criança, né? Sim, Lembra disso? sim, levar. Versículo 26. 25 primeiro. Havia em Jerusalém, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, olha a expressão aqui, que esperava a consolação de Israel. Esse é É, muito rico. muito rico. Quanto tempo ele esperou, né, irmão? E olha que estava o silêncio de Deus. Mas o Sim, Zacarias, esse Simeão, era um sacerdote, irmão. é o E sacerdócio. é o homem justo e piedoso que esperava a consolação de rei. Outro dia, fui olhar o que significava a consolação de rei de Israel. Era a promessa do Cristo. Então, a Amém. consolação de Israel era a libertação que Deus ia fazer e o entronizamento do rei dos reis sentar no trono de Davi. Essa era a consolação de Israel. Sim, Eles aguardavam o Messias. Eles amém. aguardavam o Cristo. Então, irmão, isso aqui é uma coisa que queimou no meu coração hoje, é que Deus, quando ele silencia, irmão, é porque Deus já tinha falado. Sim, já É, tinha falado, né, irmão? o silêncio de Deus, muitas vezes, é porque não tem outra coisa. O que que nós queremos o que nós queremos que Deus fale, irmãos? Alguma coisa para nosso favor ou aquele que está no coração dele? Oh, Senhor. Porque quando nós queremos o que Deus quer, irmão, então com certeza o falar dele está em nossa boca, em nosso coração e não vai faltar. Agora, É quando nós verdade. queremos um falar que favoreça a nós, que vem trazer uma melhoria da parte de Deus, né? Aí eu É quero que verdade. Deus fale no meu coração, então Deus não vai falar, irmão, Sim. porque Deus já nos falou através de seu filho. Amém. É muito, Aleluia! muito rico. Aleluia, Glória é a muito Deus! rico esse pano de fundo, irmão, porque é aquilo que você falou, nessas 400 anos que passou, quantos servos fiéis, quantos irmãos que esperaram naquela época a primeira vinda do Messias, né? Verdade. Hoje nós esperamos, vamos falar a segunda vinda, né, irmão? Mas naquela época, na hora que você vê Simeão, olha que falava, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Você esperava É. conhecendo a palavra, orando, permanecendo, né? E o Espírito Santo estava sobre ele, irmão. Amém. Olha, olha que palavra. Aqui você tem que ver que ainda não tinha sido, nós não tinha o derramamento do Pentecoste, irmão. Nós estamos na fase que, olha lá, revelara-se que o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o seu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ó, irmão, Salvação. ó, é muito profundo. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel.
E Sim. estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos E corações. muitos corações. Poxa, irmão, que palavra, né, Senhor? Senhor, que o Senhor nos dá um coração. Amém. É como se diz, irmão, o Senhor não É. precisa falar, ele já falou. Hoje o seu espírito habita em nós. Aleluia. Aí é aquele ponto. Se realmente estiver alinhado à voz do Espírito, eu vou estar Amém. buscando as coisas celestiais. Amém. Porque a palavra fala que o Senhor não dará uma aprovação para cada um segundo a medida que ele acha necessário, Sim. né? Amém. Então, é confiar no Senhor de todo o coração, né? Sim. E por outro lado, também eu vejo aí, irmão, como que foi a misericórdia se renovando de Sim. cada geração, porque para chegar no, no Messias, em Cristo Jesus, olha quanto tempo que se passou, É né? verdade. Olha quanto tempo se passou, quantas promessas, né? Mas eu fiquei muito tocado também, irmão. Isso até o irmão Romeu Bornelli ontem abordou muito. O Senhor procura esses remanescentes em toda a época, irmão. Sim. É Esse verdade. ajuntamento, eu falo, é esse privilégio da gente hoje, nós estamos aqui compartilhando a palavra e Sim. sendo alimentado diariamente pelo Evangelho, Amém. diariamente. E a palavra para a gente, irmão, ela vem lavando a gente, ela vem nos sustentando, vem nos Sim. limpando de nós mesmos, né? Então Sim. é maravilhoso. Eu falei, puxa, Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Que a, na voz do Espírito, que nós aprendamos sempre a dizer sim e amém, né, E amém. irmão? É Aleluia. muito, muito rico, muito rico. Amém. E o versículo ontem, de gancho de início da palavra, foi É. Isaías 60, Isso. Foi versículo 1, mesmo. porque Eu gosto dispõe-te de você. e É. resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Sim. Senhor nasce sobre ti. Porque Amém. eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, irmão, Sim, no Senhor. meio de trevas, de apostasia, de iniquidade, glórias a Deus que nós recebemos essa palavra, essa profecia de Isaías está Sim. cumprindo em nós hoje, irmão. Porque Cumprindo. nós estamos aí, ó, fala assim, sobre uma treva que cobre a terra, ó, mas sobre ti, sobre nós aparece e resplandece o Senhor e a sua glória vem sobre ti, né? E Sim. hoje nós somos assim, irmão, esse privilégio, somos habitação do Espírito, somos a casa do Senhor, Sim. né? Aleluia. Então, aleluia, aleluia por essa palavra de encorajamento, né? Que a Bem. gente possa viver. Os dias são maus, os problemas existem, mas nosso coração tem que estar voltado para a pátria celestial. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito rico, né, Aleluia. irmão? Eu fui Muito muito rico. ganho por essa palavra. Eu tirei muito Foi. proveito, porque, né, sabe que com muito temor e tremor, quando a gente vê um irmão que está sendo usado como um vaso de barro e não está Sim. ultrapassando, e a gente vê a essência do Espírito falando através do irmão, aquilo sela o Sim. nosso coração e nós ficamos Amém. quietinhos, em silêncio, com temor, e aquela palavra é, sela no nosso coração. É isso que eu senti Sim. ontem e tenho sentido com os irmãos também, né? Amém. Aleluia, aleluia, meu. Aleluia pela palavra. É isso aí, irmãos. Fazendo uma analogia sobre o céu fechado, né? E é muito interessante esse período de o céu está fechado para as coisas de Deus, mas na plenitude do tempo o céu se abriu, irmão. Amém.
E nós lembramos no batismo, né? O Senhor Jesus desceu as Opa, águas. você lembra quanto problema que tivemos aí, né, irmão? Esse é o problema que deu, né? Oh, Mas Senhor. é O, o, interessante que o céu se abriu. os céus se abriram. E é impressionante, irmão, porque o céu está aberto para o Filho. Amém. Nunca se fechou, né? Vamos dizer, né? Nunca se fechou. E quando nós estamos nele e ele está em nós, nós não estamos com o céu aberto, nós estamos no céu, irmão. Amém. Viu, irmão? E muito rica essa palavra que você falou, que nós já compartilhamos sobre isso, que o Sim. Espírito Santo no ventre de Maria e também no ventre de João Batista, eles, É da Isabel? as duas crianças se estremeciam. Sim. O céu estava fechado, irmão? Não estava fechado, né, irmão? Estava fechado, Agora, né? a expressão ali, a manifestação de que Isso. esse é meu filho amado, em quem me Aleluia. comprazo. Aleluia. É a Amém. manifestação de revelação, de Sim. testemunho para que todas as nações ouvissem. Amém. Importa que sejais batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Sim. Santo, para testemunha a todas as nações. Entendeu? Então, aí a tipologia de uma pomba, do próprio Espírito descendo, o céu se abriu, mas quer essa manifestação que já estava lá atrás, né, irmão? Ó, Sim. irmão, eu fico muito impressionado com o Simeão, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E é o derramamento do Espírito antes do E não era um Pentecoste, profeta irmão. nominal, né? Não É, era profeta nominal, né? não era profeta nominal, não estava escrito como profeta nominal, mas era um servo do Senhor que pegava a Torá e lia lá Zacarias, Jeremias, e clamava e orava diante do Amém. templo, Amém. aguardando com as mãos, esperando o Aguardando. Messias, irmão. Aleluia. Que coisa, hein? Tenta imaginar, esse irmãozinho, ele ia todo dia, toda semana, né? Provavelmente para o templo, levava o sacrifício e tal, É, e ia com a mãozinha calejada naqueles desertos sim, e esperava, Senhor. E aí o que sim, que acontece? O Senhor permite essa circunstância. verdade. Servo fiel. Você sabe, irmãos, que nós estamos vivendo, eu acho que já falei, mas eu vou falar de novo. O ápice da iniquidade, né? Está próxima. A Sim, iniquidade está muito operante, né? Até se manifestar o homem da iniquidade, nós já estamos vivendo essa apostasia. E sim, apostasia é o abandono das pessoas a Deus, né? Então, eu acho que sim, a maior iniquidade de uma pessoa é de ser chamada a fé, mas abandonar o Senhor. sim, Você vê um retrato do que nós estamos falando, do tempo de Zacarias, era o abandono de Deus, né? Era o sim, povo de Deus, eles tinham a lei, tinham os profetas, mas eles não se importaram, abandonaram os caminhos do Senhor. sim, E o sim, castigo vem para eles, né? Mas, irmão, vamos falar assim: você pode castigar a carne, mas ela vai ser recorrente, vai voltar de novo. sim. É. Mas por isso É que muito. quando nós lidamos com a fé, ela nos coloca em Deus, mas também ela destrói aquilo que nós somos. Não confiamos em nós, né? Senão naquilo que Ele realizou. Sim. Então, o tempo verbal que Deus falou é porque Deus já tem, Deus já concretizou, Deus já fez, Deus já tem. Amém, Então, irmão. nós precisamos perseverar no que Deus já realizou. Essa Amém. é a Amém. exortação para nós, que se nós olharmos para nós, irmão, nós vamos nos frustrar, nós vamos Sim, desistir. Você vê que quando o inimigo, ele sempre quer fazer olhar para você. Isso é iniquidade. Quando você diz, não tem mais jeito, eu vou desistir da fé. Não, desiste de você, mas não de Deus. sim. O irmão, eu lembro sempre de dizer um irmão, né? Sem mendigo, mas não abandona o Senhor. Seja do pior do momento, mas nunca Eu abandone, né, irmão? mendigo, eu mendigo, mas não abandona Deus, né? Quer dizer, a pessoa vai atrás da riqueza e abandona Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores. Vai amar a Sim, um
e vai se aborrecer do outro. Por isso que a iniquidade, irmão, vamos dizer, nós estamos vivendo esses tempos de intensidade e iniquidade, mas ao mesmo tempo, irmão, nós estamos vivendo a intensidade do Espírito, irmão. Amém. Pode ser que tenha iniquidade nesse mundo, mas é maior e que está em vós do que está no mundo, irmão. Nós temos Amém, vencido aleluia. o maligno. Nós temos vencido o mundo, irmão. Irmão, Aleluia. aí fica claro aquele versículo que nós já temos assim. Por quê? Vós sois raça eleita, Amém. Aleluia. sacerdócio real, nação Amém. santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora nós somos povo, povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Segundo Pedro 2, 9 e 10. E pegando um gancho, olha que maravilha esse versículo agora, como que fica forte. Você lê Colossenses aqui, só pegando esse gancho. Desculpa, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, irmão, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmão? Diego. Muito Cortou a bom. ligação? Não, tá? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo. Agora tinha dado um corte e voltou. Ah, voltou. Tem, tem o Diego. Ah, tá o Diego ali. Amém, meus irmãos? Amém, amado irmão. Que o Senhor Glória a possa estar Deus. fortalecendo o irmão Diego, irmão Vitor, irmã Amém. Lília e nossos Obrigado. demais irmãos em Cristo, Amém. preparando sempre, permanecendo firme. Amém. Glória a Deus. O Diego tá falando um abraço para todos. Deus les bendiga. Amém. Aleluia, Amém. irmão. Alegria, irmão Maurício. Que riqueza, hein? Que riqueza, Muito né? bom. Deus seja Quanta, louvado. quanta riqueza e que pano de fundo, né, irmão? Dos remanescentes. Eu acredito que eu trago para a minha experiência é assim, os remanescentes de cada época. Senhor, muito Sim. obrigado por ter Amém. nos chamado, pela Amém. sua infinita misericórdia, aprove ser revelado seu Filho em mim, Amém. e não consultei carne sem detença, mas antes consultei o Senhor, que o seu Amém. Espírito, o Espírito que habita no nosso homem interior, esteja nos preparando até o final. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmã Lília. Amém. A irmã Lília tá aí, ó. Ô, irmã! Graça e a paz, irmã. Abraço, irmão. Fica firme, irmã. Tá bem? Abraços, irmãos. Abraço. Tchau, irmão.